Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém! Sou a irmã Tamires, lá de Salvador, com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, para os nossos corações. Culto de missão. Eu já quero agradecer pela oportunidade, e deixar um abraço do pastor Marcos, que em breve estará aqui com vocês novamente, em nome de Jesus. Sem demora, abra suas Bíblias em Isaías 61. Louvado seja Deus. O Senhor é bom, queridos. A sua misericórdia, ela dura para sempre. Louvado seja Deus. Isaías 61. Você que achou, fique de pé. Louvado seja Deus. Que vai dizer assim, Isaías 61, seu versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, quando eu acredito que uns 13 anos em diante, eu fiz menção dessa palavra, eu ouvi essa palavra, e essa palavra ficou gravada no meu coração, porque mesmo não entendendo o contexto desse versículo, eu entendi uma coisa, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que independente de qual era o meu cargo, a minha posição, de quem eu era, o que eu estava ali naquele momento, com 13 anos, adolescente, eu entendia que o Espírito do Senhor Deus estava sobre mim e eu precisava pregar aos mansos. Eu precisava pregar para os cativos. Eu precisava falar de Jesus para os que estavam presos em prisões. E a palavra do Senhor, ela ficou cravada no meu coração há tempos e eu tinha esquecido dela. E aí quando o pastor Marcos, ele fez assim: você vai para São Paulo? E eu disse: tá bom, eu vou. Achando eu que eu iria acompanhar a missionária Aline, da qual sempre faz missão aqui em São Paulo. E aí ele manda para mim um convite e diz assim: é missões. E eu disse: Senhor, eu vou pregar o que de missões? Aí o Senhor, queridos, me fez lembrar desse dia da qual eu li essa palavra. E eu entendi que aqui ou em Salvador, na Bahia, eu preciso continuar falando do amor de Jesus, pregar o Evangelho. Onde quer que eu e você esteja, nós precisamos dar testemunho do que Jesus fez na minha e na sua vida. Independente onde eu e você chegue, tem pessoas presas que precisam que a gente pregue, que a gente liberte elas da prisão. Você também vai fazer isso, não. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim para me orientar e me instruir a fazer isso. A palavra do Senhor está aqui bem nítida e a gente vai ver ela, descrever ela, minha pastora, lá em Lucas, quando o Senhor, lá no templo, o Senhor vai ler, minha pastora, essa mensagem, da qual está escrito hoje em Isaías. E a gente observa que Jesus, ele vem à terra, ele se despide de sua glória, de estar à destra do trono junto com o Pai. E agora ele desce para cumprir o seu chamado, a promessa que o Senhor disse que enviaria o seu filho para pisar na cabeça da serpente, e para ligar novamente a humanidade ao Senhor, a Deus. E aí o Senhor vem no seu ministério, Jesus agora começa a ensinar, Jesus começa agora a escolher os discípulos, agora Jesus começa a nomear, a chamar Pedro, a chamar Judas, a chamar Tiago, a chamar ele agora vai andando e trazendo os discípulos para a sua grande obra. E a palavra do Senhor vai dizer que agora eles começam a andar com Jesus, começa a instruir, começa a ouvir a palavra do Senhor. E a gente observa que quando Jesus ia caminhando junto com a multidão e com os discípulos, havia ali também cura, havia milagres. E a gente sabe que o primeiro milagre foi lá feito
a água em vinho em um casamento. E Jesus começa agora a ensinar os seus discípulos como teria que ser, minha irmã. Agora, ó, tem que multiplicar. Glória a Deus. Glória a Deus! Agora tem que multiplicar água em vinho. Agora tem que curar. Agora tem que salvar. Agora tem que libertar. Agora tem que pregar mesmo a palavra, falar de mim. O Senhor começa agora a ensinar os seus discípulos como era que se teria feito. Porque Deus, quando chama alguém, Ele não chama de qualquer maneira e diz, vai de qualquer maneira. Não, Ele instrui, Ele capacita, Ele ensina, Ele mostra como tem que fazer. E Jesus fez isso, começou agora a mostrar aos seus discípulos como é que fazia. Jesus, Ele curou, Ele ressuscitou, Ele transformou pessoas, Ele libertou endemoniados. Jesus estava ali instruindo os discípulos para que quando Ele fosse, os discípulos fizessem a mesma coisa. Então, queridos, o Senhor, Ele vai instruir agora os seus discípulos e diz assim, olha, Jesus agora pega os discípulos e coloca uma bacia, minha irmã, ensina agora os discípulos a lavar os pés, né? Olha, discípulos, você tem que fazer isso. Aí Pedro diz, longe de mim, Senhor, não, você não vai fazer isso. O Senhor disse, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E o Senhor agora começa a ensinar a lavar os pés, ensinar a ser humilde. O Senhor diz, quem é maior no reino dos céus? Maior aquele, a criancinha. Então agora há um ensinamento da parte do Senhor para os discípulos, para nos direcionar e nos encaminhar para hoje nós estarmos aqui também fazendo a mesma coisa, porque o Senhor disse que nós iríamos fazer coisas maiores do que Ele fez, mas para a gente às vezes é assustador. Como é, Senhor, que eu vou fazer obras maiores que o Senhor já fez? Mas o Senhor ensina aqui. E aí Ele chama os seus discípulos e começa a instruir. Vai instruindo os seus discípulos ao ponto de quando o Senhor vai agora, morre, né? O Senhor é levado para ser crucificado. Aí os discípulos agora se dispersam. Também diz o que é que isso tem a ver? Vamos chegar lá. Mas eu preciso te mostrar que há um caminho a ser percorrido até o Senhor cumprir a promessa dele nas nossas vidas. Há um caminho a ser percorrido, há ensinamentos a serem feitos para que você não faça de qualquer maneira, de qualquer jeito, da sua forma, do seu jeito, porque não vai dar. E às vezes a gente se frustra porque não dá certo e diz, poxa, por que não deu certo? Porque você não foi debaixo dos ensinamentos do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer agora que os discípulos começam a se dispersar. Pedro agora nega Jesus, os outros discípulos somem, não se vê mais. E aí a gente começa a observar que Jesus agora, Ele tem que voltar de novo. Ele morre e ressuscita, e aí volta de novo para agrupar de novo os discípulos para o grande chamado, para a grande seara, para a grande obra que o Senhor ainda teria que continuar através dos seus discípulos. E aí o Senhor vai agora restaurar a vida de Pedro novamente. O Senhor une novamente os discípulos, se juntam novamente. E agora o Senhor, antes de subir em ascensão ao céu, o Senhor agora chama os discípulos para um papo. O Senhor agora começa a ensinar o discípulo, ide por todo mundo pregar o Evangelho, fale do Evangelho, pregue a palavra, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você agora são minhas testemunhas, você vai dar testemunho de mim agora, você vai ser a boca que eu vou usar agora nessa terra, você agora vai ser o instrumento que eu tenho para fazer discípulos aqui também na terra. E o Senhor começa agora a ensinar os discípulos o que tem que ser feito. E muitas das vezes, queridos, o Senhor nos ensina, mas nós, irmãs, como já foi dito aqui, não queremos fazer a obra do Senhor, não queremos fazer o pedido do Senhor porque é árduo, porque é difícil, porque é doloroso, porque dói, porque é trabalhoso, porque tem que renunciar, porque tem que abrir mão, porque tem que largar, porque tem que deixar, porque tem que estar nas madrugadas, tem que estar orando, tem que estar clamando, tem que estar jejuando, tem que estar consagrando, tem que estar se derramando, tem que estar se prostrando ao Senhor. Então é para mim, para você, muitas das vezes é árduo, mas a recompensa de tudo isso, queridos, é a vida eterna e a salvação. Porque o mínimo que a gente faz é tirar alguém de um momento de tristeza e trazer uma palavra. Não, meu irmão, o Senhor é contigo, o Senhor está aqui, o Senhor vai fazer alguma coisa na sua vida. Porque muitas das vezes estamos, às vezes, como o povo de Israel, procurando seus próprios interesses. E os interesses do Senhor, da obra, do ide, da onde, queridos? Foi dito aqui, ninguém quer mais pregar o Evangelho. Queremos ficar no nosso conforto da nossa casa, porque é bom, não é ruim não. Mas as almas estão perecendo, as almas estão morrendo. E onde é que nós estamos sendo
bem alimentados. E o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos presos. Você vê quanta coisa precisa ser feita, queridos, nessa terra. E nós estamos como? Sentados sem fazer nada. Também diz, eu não sou obrigada. Lógico que você não é obrigada. Mas o Senhor disse, ide. Se Ele disse, ide, é para ir. Pode ser o seu vizinho de lado. Não precisa você ir para outro estado. Se você tem alguém do lado que necessita de Jesus, você não precisa ir para os Estados Unidos. Se tem alguém do seu lado que precisa ouvir a palavra de Deus, você que recebeu a unção de estar viajando, amém. Mas você que não recebeu a unção de missionário, de pastor, de presbítero, fique com isso aqui, ó. O Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E deu-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos presos, queridos. Você sabe que responsabilidade foi nos dada e nós estamos negligenciando essa autoridade que foi imposta sobre nós. Que não fique somente nessas palavras, queridos. E não todos os cultos de missões que estão sendo feitos. Porque isso aqui poderia estar cheio de pessoas para serem instruídas para ir para fora, para clamar, para orar, para buscar por aqueles que estão perdidos. E não são poucos os perdidos, são muitos. Às vezes até dentro da igreja tem perdido e aí você não está nem percebendo. É verdade. O Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Você sabe que responsabilidade foi nos dada? E eu digo, Senhor, me ajuda a cumprir isso aqui. Me ajuda a cumprir isso aqui, Senhor. Porque para eu cumprir isso aqui eu preciso renunciar à minha carne. Às vezes nós estamos muito afim de pregar para aquele que está com o coração duro, para aquele que está rejeitando a palavra. Mas você observa que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele pregava a todos. Ele ensinava a todos. Ele tinha paciência com todos. E hoje, eu não vou pregar para fulano não, porque fulano é muito grosso. Eu não vou pregar para cicrano não, porque cicrano não entende, não ouve, não a recebe, não aceita. Continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Queridos, a palavra do Senhor, ela é poderosa. E entenda que não é você que faz nada, é o Espírito do Senhor Deus que está sobre mim, sobre você. A Bíblia diz que eu convenço o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é função nossa convencer ninguém, é função nossa é pregar o Evangelho, é falar de Jesus, é dizer ao perdido, tem jeito para você, tem mudança para você. Jesus pode fazer, Jesus faz na minha e na sua vida. Ele muda, Ele transforma, Ele faz o impossível, Ele transforma o que estava destruído em algo que restitui, como Ele fez com aquele vaso. E quem somos nós para dizer, não, esse daí não tem mais salvação, esse daí não tem mais jeito? Não, para tudo tem jeito, tudo que cai na mão do Senhor tem jeito. Aleluia. Então não sou eu nem você para selecionar quem que deve ou que vai para o céu, que vai ser salvo, não. Pregue o Evangelho, fale de Jesus, cumpra o ide do Senhor. Porque muitas das vezes, minha missionária Juliana, estamos bem, estamos confortáveis, mas tem gente que está aí, queridos, prestes a se matar, prestes a tirar a sua vida. Estamos aqui no conforto da igreja, mas o campo precisa ser pregado. No campus tem os viciados, os drogados, os perdidos, e é esse que o Senhor veio. Ele diz, eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Então vamos parar, queridos. Vamos parar de só olhar para o nosso umbigo, para ver só como eu que eu estou, e o outro fica como? Ah, Tamires, mas não foi derramada uma unção sobre a minha cabeça. Jesus, quando disse ide por todo mundo pregar e evangelizar toda a criatura, Ele não selecionou quem é que era, não. Ele disse todos somos convocados, queridos. E você que não
não está com a convocação que você recebeu, comece a hoje, agora, a exercer essa convocação da parte do Senhor para pregar o Evangelho. No seu trabalho, na sua casa. Às vezes eu ficava observando, minha pastora aqui, o meu local de trabalho, ele estava um pouco perturbado. E aí eu olhava assim aquele cenário e dizia assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir finalizar um plantão desse jeito? E o que é que eu fazia? Não que eu tinha essa impulsionalidade, mas o Espírito Santo me impulsionava o quê? A pegar as minhas colegas de trabalho e fazer uma oração. Glória a Deus. E eu começava a orar, Juliana, ao ponto de as meninas ficarem me olhando assim, dizendo assim, poxa, depois da oração eu senti mais leve. Então você é instrumento do Senhor dentro do seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, seja instrumento. Também eu tenho vergonha de falar, faça uma oração. Eu tenho vergonha de falar do Evangelho, faça uma oração. Chame a pessoa e ore por ela, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor não é pra gente se envergonhar do Evangelho. Mas tem gente muito envergonhada que não consegue abrir a boca para falar do amor de Jesus. Queridos, da onde o Senhor te tirou, Ele quer tirar outras pessoas. Da onde Ele te arrancou, te tirou, te lavou, te purificou, como foi dito aqui, Ele quer fazer isso com outra. Não seja egoísta, só pensando em você. Não seja egoísta. Não pense só em você. Porque Jesus, quando Ele morreu, Ele não morreu só pelos bonitinhos. Ele morreu por todos. Aí lá em Mateus, louvado seja Deus, Mateus 28, glória a Jesus, vai dizer assim, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Portanto, 19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer em tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então o Senhor nessa noite, nesse início de noite, está dizendo para nós, vai para as nações, faz o que eu te ensinei, faz o que eu te ordenei, faz o que eu te instruí, faz o que eu te chamei para fazer, seja você missionário ou não, seja você pastor ou não, seja você presbítero ou não. O Senhor não está preocupado com o seu status, o Senhor está preocupado que você vai e pregue o ID, porque não adianta todos os dias eu estar aqui na casa do Senhor e as pessoas sendo mortas lá fora. Não adianta. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre você, e nos ungiu para pregar boas novas aos pobres. As boas novas é salvação para a humanidade, queridos. Glória a Deus. É difícil de você entender isso. Anos no Evangelho, anos na presença. E qual foi a alma que você alcançou para o Senhor? Porque a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. E o que é que você tem feito? Só sentado aqui ouvindo como virão se não há quem pregue? E você não faz nada, você não tem atitude, não se levanta, não faz. Às vezes nós estamos fazendo ouvido de mercador. Eu venho aqui e ouço, vou para minha casa, está tudo certo. Não foi comigo. Quem disse que não foi comigo? Quem disse que não foi com você? Hoje é tarde de conserto. Glória a Deus. O Senhor quer consertar a sua igreja. O Senhor quer aprumar a sua igreja. Ele quer ajustar a igreja, queridos. Porque a igreja é lugar não só de nós estarmos sentados, é lugar de nós trazermos as almas para ouvir a palavra do Senhor. E um culto de missões, às vezes não vem uma pessoa desviada, ninguém traz ninguém. E só o culto de missões é pregado para quem está aqui. Quem já aceitou, quem já é salvo. E nada muda, e todo ano é o mesmo culto, é a mesma coisa. A gente não vê almas se rendendo, não vê almas se prostrando, almas se rendendo aos pés de Jesus. E a culpa é do pastor, não, a culpa é da igreja. Que está sentado e parado e não faz nada. Aleluia.
às vezes nós até contribuímos. Você viu lá fulano? Você viu lá ciclano? Porque é muito mais fácil eu julgar e condenar do que ir pregar o evangelho. Deus, aleluia. Acordemos, igreja. O Senhor está às portas. E precisa o evangelho ser anunciado ainda em muitos países, em muitos estados, em muitos lugares. E aí você não se disponibiliza para isso. Porque como foi dito aqui, ninguém quer mais ser missionário. Porque missionário tem que ir. Mas a responsabilidade não foi só para o missionário. O Senhor não disse só para o missionário, pregue, ide. Não. Todos. Pregue, ensine, instrua, batize, faça discípulos, faça alguma coisa, sai da inércia. Aleluia. Glória A igreja está dormindo. Desperta, Senhor. A igreja está dormindo. Eu falo por mim também, que eu poderia estar fazendo muito mais, mas estou me preocupando com meus próprios interesses. Eu estou preocupando com a luta que eu tenho em casa. Eu estou preocupado com a dificuldade que sobrevém. Eu estou preocupado com o problema que veio, que está aí assolado. É isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado comigo. Mas que nessa tarde, queridos, nós entendamos que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aleluia. O Espírito do Senhor Deus está sobre você. Glória a Deus. E te ordenou: pregue, Aleluia. fale, anuncie, Glória a faça Deus. discípulos. Tem gente presa, tem gente cativa, tem gente sofrendo, tem gente sem esperança, tem gente perdida, tem gente no caos. E é doloroso nós ouvirmos isso, é. Mas doloroso ainda é as almas irem para o inferno. Mas doloroso a gente ver quem está do nosso lado morrer sem salvação. E vem logo a culpa. Você poderia estar livre dessa culpa se você pregasse para ele, para ela. Aí você ia dizer: não, Senhor, minha parte eu fiz. E o que é que você tem feito no Evangelho? O que é que você tem feito na presença do Senhor, com o Espírito Santo que está sobre a sua vida? O Senhor quer nos usar, queridos. Glória a Deus. Mas Ele quer nos usar. Fala eis-me aqui, mas se posiciona para ser o eis-me aqui. Aleluia. Porque é muito fácil eu cantar aqui: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Aí o Senhor vai ali, minha filha, fale: ah, Senhor, eu estou muito atarefada em casa, tenho muito problema, estou com muita dificuldade, eu não estou bem, eu estou fraca. Deus. Se posiciona naquilo que o Senhor nos chamou nessa tarde, para que nós iremos e pregar o Evangelho. Se vocês bem soubessem que falar de Jesus é tão bom. É verdade, Senhor. Aleluia. A gente está aqui, ele, quando chega do lado e viu Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Você viu o que ele fez na minha vida? Sabe? Uma junção de testemunho com o que você viveu na presença, o que você vive na presença do Senhor. Para você é prazeroso falar do amor de Jesus, falar do que Ele fez, falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Senhor, nessa noite, Ele conta conosco Glória a Deus. para que o ID ele continue sendo pregado, para que as pessoas possam ser alcançadas. São Paulo é muito grande, né? Muito grande, muito grande. É zona leste, oeste, né? Zona norte, você tem um campo aí, ó. Você não tem desculpa. Não tenho como pregar. Aí a gente lembra daquele homem, eu acho que é etíope, que ele estava lendo Isaías. E aí chega Filipe, transportado pelo Senhor, enviado pelo Senhor, e ensina aquele homem. Tem
Tem alguém lá fora que está desejando aprender de Jesus, conhecer Jesus. E basta aí você se posicionar para ensinar essas pessoas. Tamires, mas eu não tenho teologia, eu não tenho estudos. O que você aprendeu, o que você viveu, o que você recebeu, não precisa de muito não. É só falar que Jesus, Ele é poderoso, que Ele pode te livrar dessa situação, que Ele pode livrar dessa circunstância. E você vai ver quão grandes coisas o Senhor vai fazer. Aí eu lembro também de algo que eu sempre questionava e dizia: Senhor, eu não sei falar. Aí Moisés disse: Senhor, eu não sei falar. E o Senhor disse: Moisés que criou a boca. Glória a Deus. Para de dar desculpa. Não vai ter desculpa naquele grande dia, quando o Senhor dizer: cadê os talentos que eu te dei para você granjear? Cadê o que eu te dei? Abra a mão, o que você fez? Não vamos escapar desse questionamento, dessa pergunta. Cadê os frutos? Isso é sério, igreja. Vamos acordar. O Senhor vai querer saber dos meus e dos seus frutos, o que nós fizemos. Quem te criou foi o Senhor. Quem criou os seus lábios foi o Senhor. Quem te fez foi Ele. Então Ele sabe como te usar. Abra sua boca que Ele falará. Ele diz na sua palavra. Então hoje é tarde de nós reconhecermos o nosso estado e melhorar e fazer diferente. E dizer: Senhor, de fato, me use como o Senhor quiser. Porque é doloroso, né, Júlia? Você querer uma coisa e o Senhor dizer: é desse jeito. Não, Senhor, mas eu não quero. Mas se você recebeu o meu chamado, você recebeu, você aceitou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não declarou isso? Você não declara isso? Eu posso não estar, queridos, te agradando com essa palavra, porque eu também não estou muito agradável, porque bateu muito em mim, muito ao ponto de eu voltar aos 13 anos e dizer: Senhor, eu preciso fazer isso de volta. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a verdade. Aí em Lucas 4, o Senhor fala assim: e Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito por toda aquela região e espalhou a sua fama. E ensinando na sinagoga, e todos os elogiaram. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era de costume. Ele levantou-se para ler e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E Ele enviou-me a proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Ele fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ali naquele momento Jesus estava dizendo: olha, eu estou aqui, você está me vendo, eu estou pregando, eu estou falando, eu estou cumprindo o ídolo do meu Pai que me enviou aqui na terra. E o Senhor deixou essa agora responsabilidade para nós. Aleluia, glória a Deus. E de fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho à criatura. É uma ordenança só. Cabe você aceitar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Posso fazer uma oração, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Antes disso, queridos, eu queria, glória a Deus, presentear uma pessoa com a bandeira, né? Para profetizar sobre a vida dessa pessoa o desejo de orar por missões, ou o desejo se acender no seu coração de pregar o ID do Senhor, como um ato profético, né? Nessa noite.
para que o Senhor te use, não só no Brasil, mas em todos os lugares. Sim, Jesus. Eu queria convidar... É pastora? Missionária Marcela. A missionária Marcela. Como é o nome daquela irmãzinha de Rosalina? Como é que ela é? Ela é o quê? Pronto. Então, eu queria chamar a nossa obreira Érica para receber aqui em nome de Jesus Glória a Deus. a responsabilidade, a unção, a graça, né, do Senhor para ser intercessora, né, para receber a responsabilidade do Senhor de ir de pregar o Evangelho a quem tiver ao seu alcance, que o Senhor te use, né, de maneira poderosa e grandiosa. Porque eu creio, queridos, que quando o Senhor entrega algo para nós, Ele nos capacita para fazer isso. Então, essa aí é a bandeira que o Senhor está concedendo à irmã, para ser intercessora, para orar, para clamar. Porque mesmo que às vezes a gente não vá, né, com nossos pés, mas com as nossas orações a gente possa alcançar almas e pessoas, mas não tirando a responsabilidade de pregar de quem está do nosso lado. Então hoje o Senhor nesta tarde está te entregando a responsabilidade hoje de interceder, de orar, de clamar, de se posicionar, de se levantar para pregar, para ser cheio do Espírito Santo, para pregar as boas novas aos pobres e enviar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos presos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, minha irmã, a autoridade do alto céus sobre a sua vida e o Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Feche seus olhos nessa noite. Santo Deus e eterno Pai, Senhor, o quanto é difícil, eu sei, Senhor, porque não foi fácil para os discípulos ali, para Paulo pregar sobre aquele povo, Deus, que rejeitava a sua palavra, para aquele povo que não queria aceitar que o Messias já tinha vindo. Senhor, Senhor, quanto é difícil, Senhor, mas o Senhor, meu Pai, nos deu autoridade, Senhor, para ir, Senhor. Pai, o Senhor nos deu autoridade para pregar o Evangelho, Deus. O Senhor nos deu autoridade, Senhor, para, Deus, repreender o mal, Senhor, porque o Senhor disse, meu Pai, na Tua palavra, que o Senhor nos deu poder, Senhor, para pisar que serpentes e escorpiões. Senhor, o Senhor nos deu poder, Senhor. O Senhor derramou no Teu Espírito Santo para, Senhor, nós sermos usados, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. O Senhor nos deu uma ordenança, ide. Senhor, foi dada a palavra, Senhor, mas que nessa noite nós possamos tomar posse dela, Senhor, e viver, Senhor, em nome de Jesus, verdadeiramente o Evangelho. Porque muitas das vezes queremos viver o Evangelho de só bênçãos, mas nada de trabalhar para o reino, de nada de fazer para o reino, Senhor. Pai, muitas das vezes queremos ser só, Senhor, Deus, venha a nós e o nosso reino nada, Senhor. Pai, queremos ser beneficiados, mas não queremos beneficiar ninguém pela presença do Senhor que é em nossas vidas, ó Pai. Então, Senhor, como, Deus, ouvirão se não há quem pregue, Senhor. Pai, o Senhor precisa de, Senhor, de ceifeiros para ceiar, Senhor. Pai, eis-nos aqui nessa noite, Jesus. Eu sei o quanto é doloroso, o quanto eu sei cansativo, Senhor, mas, Senhor, nos disponibilizamos essa noite para dizer, eis-me aqui, Senhor. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Oh, Jesus. Foi dito aqui que se não clamarmos, as pedras clamarão. O Senhor não precisa, Senhor, de muito para fazer, mas que nessa tarde, Espírito Santo, nós possamos nos posicionar, Senhor, como filhos obedientes e obedecendo o ídolo do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós possamos abraçar, Senhor, abraçar o ID, abraçar a ordenança, abraçar, Deus, com nossas forças, meu Deus, para pregar para aqueles que estão perdidos, para os que estão lá fora. Nos capacita, Senhor, nos dá sabedoria, coloca desejo no nosso coração de falar, Senhor. Nós sabemos e entendemos que nós estamos em falta com o Senhor, que precisamos fazer, mas que nessa noite, Deus, nós possamos tomar posse de tudo que foi pregado aqui nessa noite, e o nome do Senhor ser glorificado através das nossas vidas. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, abençoa a Tua igreja, fortalece a Tua igreja,
igreja. Anima a tua igreja, para que no próximo culto, esse culto possa estar lotado. Porque eles entenderam que eles têm que ir, Senhor, para buscar as almas perdidas, para buscar o perdido, curar os cegos. Ah, Senhor, libertar os presos. Ah, Senhor, repreender, Senhor, o espírito, meu Pai, de morte, Deus, e ressuscitar os mortos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor disse que iria, mas não nos deixaria órfãos. Estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Então que possamos, meu Deus, nos agarrar nisso, Senhor, e confiar, Deus, na sua palavra. Porque quem manda, garante. É isso, Deus, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade. Dá uma salva de palmas para Jesus, queridos.